Você é um exemplo de superação. Quando penso na minha vida, me lembro da sua e paro de reclamar na hora. Eu fico emocionada. Acho tão lindo quando vejo pessoas como você, trabalhando, estudando. O que vocês acham dessas frases? Fazem parte do dia a dia de vocês? Do meu faz. E muito. Essas frases e outras perguntas que às vezes até colocam em xeque a minha capacidade. Eu sou Michele, tenho 34 anos, sou psicóloga e tenho deficiência física por conta de uma doença chamada distrofia muscular. Como eu disse, frases, questionamentos sempre estão presentes no meu dia a dia, que me fizeram questionar. Por que eu escuto isso e talvez outras pessoas sem deficiência talvez não escutem? Querem outros exemplos? Na rua é muito comum alguém me parar para perguntar por que eu estou numa cadeira de rodas. Ou então se eu deveria andar acompanhada, se eu não deveria andar sozinha por aí. Já me perguntaram se a minha doença tem cura, ou então se eu posso ter filhos. Já escutei parabéns por estar numa balada me divertindo. Já me perguntaram se pessoas com deficiência sentem prazer sexual. Já ouvi dizer ao meu namorado que ele é um anjo por me namorar. Comecei a pensar, em qual lugar essas falas me colocam? Há uma segregação por trás desses discursos, como eu disse. Pessoas sem deficiência talvez não escutem esses questionamentos. Há um preconceito velado. Isso se chama capacitismo, que segundo a antropóloga Anaí Guess Mello, é materializado por atitudes preconceituosas e geradoras de discriminação, que hierarquizam pessoas em função da adequação dos seus corpos a padrões de beleza e capacidade funcional. O que seria isso? Quanto mais uma pessoa com deficiência apresentarem sua característica física ou intelectual, aquilo que a sociedade capacitista achar que é muito distante do que é um padrão de normalidade, mais ela estará no alto do capacitismo, que é ser oprimida, excluída e ser vista como inferior a quem? Assim fica difícil e desafiador para as pessoas com deficiência irem atrás dos seus objetivos. Me formei em 2014. Tive crises existenciais na adolescência como qualquer outra pessoa. Qual profissão que eu queria ter? E não era por ter uma deficiência. É porque realmente eu não tinha ideia. Depois de passar por outro curso de graduação, finalmente me encontrei na psicologia. Durante a graduação, tive dificuldades com barreiras arquitetônicas. Quase tive que largar o curso, porque não me permitiram mudar para o período noturno, devido à sala estar numa sala superior com escadas. A reitoria, na época, fez pouco caso. Não mudaram a turma de sala. Poderia ter desistido com não? Não. Dentro de mim não havia essa opção. Optei por conta própria, esperar um semestre, pagando, para que no semestre seguinte eu pudesse acompanhar outra turma, que estaria em uma sala térrea. Esse exemplo só foi um exemplo de exclusão que vivenciei, mas existem muitas outras pessoas com deficiência, passando por coisas até bem piores. Para vocês terem uma ideia, em 2010, segundo o IBGE, havia quase 46 milhões de pessoas com deficiência, correspondente a quase 24% da população total. É muita gente. Agora, vocês sabiam que, segundo uma pesquisa da RAIS, em 2018, apenas 1% dessa população está trabalhando formalmente em grandes empresas. E apenas 1% desses 1% estão em cargos de coordenação e acima. E por que ainda nós, pessoas com deficiência, precisamos responder essas questões, precisamos exigir direitos, garantir leis
respeito, o que ainda falta para nós que somos essa parcela da população, viver e sermos vistos, reconhecidos como qualquer outra pessoa sem deficiência. Existem modelos de compreensão de deficiência que estão presentes desde sempre na nossa sociedade. E através desses modelos a gente pode entender por que ainda existe preconceito, discriminação, o capacitismo. O primeiro modelo é o modelo religioso caritativo. Ele está presente desde o cristianismo, na Idade Média, e vê a deficiência como um castigo, a um olhar de caridade, de pena. A pessoa é vista como triste, sofredora por sua incapacidade, digna de piedade, de cura. Quando alguém chega em mim e fala, nossa, deve ser difícil ser assim como você. Ou então questionam, nossa, mas você trabalha, você não deveria ser aposentada? E os olhares de pena, de dó, até olhos lacrimejados. O segundo modelo é o biomédico, que vem com um olhar de correção da deficiência, a normalização do corpo, a corpo-normatividade. O que seria isso? Não é uma crítica à reabilitação da pessoa com deficiência. A reabilitação ela é muito importante, desde que seja possível a pessoa com deficiência explorar dentro de sua capacidade, o seu corpo, o seu melhor, sem tentar transformá-lo em algo que não seja da sua natureza, para aproximar um padrão de perfeição, de beleza. Querem um exemplo? Uma criança de 6, 7 anos não tem os braços, mas ela já está bem adaptada. Ela já brinca, ela desenha, ela come sozinha, ela está super bem. E aí vão dizer, não, mas ela precisa colocar próteses nos membros superiores para que ela possa fazer as coisas. Será mesmo que ela precisa dessas próteses? Será que não é a sociedade que está querendo isso? O terceiro modelo é o social. É aquele que eu realmente acredito. Ele é composto de duas gerações e até uma terceira geração que mistura os dois modelos, o social e o biomédico, que constitui-se num modelo biopsicossocial. Mas olha só, de uma forma geral, esses modelos sociais eles eram contra-argumentar os antigos modelos de deficiência, mostrando opressão e defender que a deficiência não é uma tragédia humana. Eu não sou uma tragédia humana. A variação do meu corpo faz parte do meu ciclo de vida. Os modelos sociais, eles nos mostram que a falha está na sociedade e que nela estão as barreiras e que a deficiência ela só existe pelo encontro e com a relação com as barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, barreiras pedagógicas, barreiras de transporte, barreiras atitudinais. Essa, para mim, é a mais importante. Que, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, barreiras atitudinais se expressa como atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, um lugar que não tem elevador ou rampa. Vocês concordam que alguém tomou a decisão de não colocar? Faltou a atitude de alguém de colocar esse elevador, essa rampa. Ou então, quando alguém desiste de um curso, alguma pessoa com deficiência desiste de algum curso de faculdade, por se achar incapaz. Será que ela é realmente incapaz? Ou então faltou a atitude daquela faculdade, do curso, da coordenação, de sentar com ela e entender o que poderia ser feito por ela. Além disso, percebemos o quanto ainda a sociedade se dirige à pessoa com deficiência carregada de preconceitos, mitos, crenças, estigma.
passam a mão na minha cabeça como se eu fosse uma criança. Se dirigem à pessoa ao meu lado para falar comigo, questionam o meu poder de decisão e autonomia. Só é possível romper barreiras atitudinais, transformando as atitudes das pessoas e, consequentemente, dissolverá as outras barreiras. O capacitismo propriamente dito. Mas não podemos negar que a diversidade humana e várias formas de existir. Não há uma única forma, um padrão de fazer e de existir. Lá no começo eu disse, sou um exemplo de superação. Será que eu mereço aplausos porque eu consegui passar por uma calçada esburacada? Ao invés de aplausos, por que a gente não luta junto para que não haja mais calçadas esburacadas, falta de acessibilidade? A minha vida não é um sofrimento por ter deficiência física. Eu tenho ainda alguns tipos de sofrimento está nas exclusões e porque ainda tenho que aceitar atitudes preconceituosas da sociedade capacitista. A luta não deve ser contra a deficiência, mas contra essas barreiras que promovem a exclusão e fomentam o capacitismo. E a luta não deve ser só minha, só das pessoas com deficiência, mas deve ser de todos nós. Porque enquanto houver barreiras, haverá capacitismo, que é o preconceito, a discriminação. E se não houvessem as barreiras, talvez eu estaria aqui hoje falando sobre qualquer outro assunto. Obrigada.